Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. O coletivo Nora, composto por César Pereira e João Balreira, surgiu da vontade dos dois amigos de criarem, através da arte urbana, diálogos entre a sua terra, Águeda, e os seus habitantes. César, com raízes no Caramulo, interessou-se desde cedo por arte, por pintura, escultura e arquitetura, curso em que acabou por ingressar e que teve um papel preponderante na forma como olha o espaço público e as sociedades rurais e urbanas que nele habitam. João teve ligações ao teatro e à música, foi criador e produtor e sempre olhou para a rua como um espaço ideal de criação. As tradições e histórias locais vão dando um mote para a criação de linguagens simbólicas através das quais o coletivo Nora divulga as suas ideias. Olá João, olá César, olá coletivo Nora, bem-vindos à Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Desde já um muito obrigado a ambos por aceitarem o nosso convite e naturalmente pela vossa presença. Como primeira pergunta, pedia-vos que nos falassem um bocadinho de cada um, a vossa formação e como se conheceram. Olá, desde já também agradecemos o convite. Se calhar começo eu. O meu nome é João. A minha formação é ligada ao turismo. Depois também é engraçado porque, à conta do coletivo Nora, estudei depois planeamento regional e urbano. Sempre tive alguma ligação às artes, não à arte urbana, né, mas a outras artes. Sempre tive interesse e sempre vi na rua um local bastante interessante para explorar e para poder ser sítio de acontecimento de cultura. É mais ou menos este o meu percurso e o que me liga ao César. E agora sou eu. Olá, eu sou o César. Em termos de percurso, eu sou arquiteto. Mas desde muito garotinho que sempre estive ligado às artes, sempre desenhei, sempre pintei, desde que me lembro, basicamente. E depois enverdei para o curso de arquitetura, que é o que eu faço agora, e faço instalações urbanas no coletivo Nora e pintamos paredes e faço ilustrações, fazemos essas coisas todas. E agora se calhar até posso já começar. Nós começámos com, ou seja, o coletivo Nora, nós já éramos amigos há algum tempo, desde o 8º ano, 9º ano talvez. Vocês conheceram-se na escola? Na escola, sim. Nos conhecemos na escola secundária e foi aí que houve a primeira afinidade. E depois nós fizemos teve alguma piada, ou seja, o nosso primeiro grande assim contacto de fazer duas coisas juntos foi o João, ou seja, houve dois momentos do coletivo Nora, quer dizer, não era coletivo Nora nesse início, né? Sim. Mas era basicamente um trabalho de área de projeto. Sim. Era um trabalho de área de projeto do João em grupo e eles precisavam de um desenho para colocar num jornal, não é? Sim, uma revista. Ele chamou-me, nós fizemos um desenho, aquilo tinha alguma piada, não era? Tinha o Einstein e tinha o Darwin desenhados, aquilo tinha... Por acaso é engraçado, nós encontramos há pouco tempo e a revista chamava-se Da Vinci, era Da Vinci porque a cultura e a arte podem estar juntas, era mais ou menos porque a cultura e a ciência podem estar juntas. Exatamente, era isso. E então o desenho que o César fez era como se fosse num clube de strip, uma stripper, e de um lado estavam cientistas e do outro lado estavam artistas, né? E os artistas todos a dizer, é muito bela, muito bonita, feia, e os cientistas todos, que forma triangular tão perfeita, que paralelo tão duas formas de ver uma coisa muito pouco científica ou artística. Pronto, e depois, esse foi o primeiro momento. Aí foi a primeira afinidade. Essa foi a primeira afinidade. E depois no segundo momento, passado 2, 3 anos, talvez, já em termos ou seja, universitário, não é? Já a meio da universidade, o João também. O João disse para nós irmos dar uma volta à Águeda, basicamente. Foi isto. Passeio. Vamos dar um passeio à Águeda para ver a cidade. Foi literalmente isto, não estou a romancear nada.
E fomos Sim, dar sim. e depois parámos na Biblioteca Municipal, ou seja, tudo muito denso até agora, né? Parámos na Biblioteca Municipal, sentámos lá numa mesa e havia uma máquina fotográfica antiga, lembro-me nessa reunião. Ainda tenho. Muito bonita. Tirámos uma fotografia, mas pá, pronto, e basicamente o João lançou o repto de olhar ali para um espaço de luto no centro da Águeda e a partir daí foi o pontapé de saída para o que nós criámos há uns anos, há 2013, pá, 2013 e pronto, foi mesmo grande momento esse. Não sei se é para falarmos já disso, se vai surgir agora em conversa. Mas foi basicamente isso, foi o João mandou o desafio e nós fomos dar uma volta e a partir daí começámos a desenvolver, demorou meses a criar uma imagem, a criar o nome e quisemos mesmo fazer uma coisa estabelecida até depois de fazer o pontapé de saída. Pronto. Ok, referimos-nos ao Jardim da Venda Nova, não é? Exatamente. Essa foi a primeira intervenção. Já agora, e antes de avançarmos, a questão do Coletivo Nora, porquê Coletivo Nora? Também é uma história gira que vem desse dia, e nesse dia inicialmente o nome seria Pato Bravo. Pato Bravo. E era uma cena muito mais ligada, porque nessa altura, há 7 ou 8 anos atrás, a questão da guerrilha, do urbanismo de guerrilha e da intervenção de guerrilha, andávamos a ler muito sobre isso e eu andava mesmo inspirado nisso. E o logo era um pato com uma metralhadora e tal. Depois, com o olhar para o Jardim da Venda Nova, a coisa era muito mais, a ideia era muito mais suave, né? E também procurámos depois, quando falámos, procurámos sempre distanciar-nos da agressividade, porque quisemos conquistar os vizinhos primeiro, tive uma atitude mais... Parecendo-nos que o Pato Bravo podia ser um bocado agressivo. Sim. Foi isso. Foi mais apaziguador. O Coletivo Nora, para dar a resposta, foi o segundo nome que surgiu, e porque achávamos o nome Nora extremamente ambíguo, porque Nora pode ser, obviamente, a primeira coisa que veio Nora é porque Águeda, quer dizer, não há um painel de azulejos em Águeda que não tenha uma Nora, não é? Por isso ela teve alguma presença, alguma importância na cidade e ainda tem. Mas, pelo menos na imagem que temos. E depois porque era também ambíguo, porque pode ser o andar à Nora. Exatamente. A relação com a Nora, da Nora e da sogra e tal, também era gira. E coletivo porque nós nunca vimos isto a dois, né? E sempre quisemos juntar os nossos amigos e quem se quisesse juntar. Houve vários momentos desses. E porque não sabíamos por onde é que ia caminhar o Coletivo Nora, podíamos ser só dois, como acabámos por ser, como podia ter sido o mundo todo. E podia ter sido só aquela intervenção. Ou depois podia ter sido só aquela intervenção, isso não foi muito pensado, não. Pronto, e neste caso então, envolvidos alguns meses, imagino, algum tempo pelo menos, quais foram as tais reações e o que é que isso, a importância que isso teve depois nesse seguimento? Pois foi. No vosso seguimento. Sim, nós fizemos o Jardim da Venda Nova à noite, deixámos um papel nos... Eu lembro-me. Ok. Deixámos um papel aos moradores e a partir daí, respondendo à tua pergunta, a partir daí depois o caminho foi, porque nós basicamente éramos anónimos, não é? Nesse primeiro momento. E depois começámos fizemos um Facebook, na altura era Facebook, que estava, né? Era o Facebook. Fomos recebendo opiniões. Fomos recebendo opiniões e acho que foi depois o clique também para depois, olha, se calhar vamos poder fazer mais coisas. Pensei que ias dizer, porque recebemos logo opiniões tipo, olha, vi que olhaste para ali, porque é que não olham para lá? Para lá, exatamente. E indicaram-nos outros sítios. O Murmuro, que também há muito perto do Jardim da Venda Nova, foi uma indicação dessas de Facebook desde o primeiro momento. Olhem aquele beco ali. Sem saberem quem nós éramos. Exato. Quiseram manter-se no anonimato durante algum tempo e sim, depois, tem outro motivo, que é sendo uma cidade pequena, nós sabíamos que o primeiro julgamento ia ser às pessoas e não à intervenção, né? Então quisemos preservar mais isso até, que era o de primeiro, um dia podem criticar sabendo quem são as pessoas, mas primeiro é claro que há o interesse de despertar a curiosidade e quem é que é e quem é que não é, e isso também faz-te ler sobre o que é que, quer dizer, se a informação era o que era o Coletivo Nora, não era quem é que era o Coletivo Nora.
E isso faz que as pessoas percebam o que é o projeto. Exato. E não quem é que está por trás do projeto. E critica o projeto numa primeira fase. E nós quisemos sempre isso porque sabíamos que íamos ser algo de julgamento de... Pá, nós andávamos na rua todo dia, e se as pessoas conhecem-nos, é normal, ia ser o julgamento àquilo que fez o João e o César e não ao que fez o Coletivo Nora. E iriam conhecer-vos e, portanto, não se consegue dissociar os autores da intervenção. Foi um bocado isso. Já há Até porque o espaço tinha autorização, ok? Yeah. Onde intervimos. Sim, o espaço tinha autorização. E sempre, todas as intervenções que o Coletivo Nora fez foram todas com autorização. E mesmo essa segunda, esse não foi o segundo, mas o terceiro. Voltando àquela pergunta que fizeste há pouco. Nós quando fizemos o muro, ou seja, foi alguém que disse para nós olharmos para aquele muro, mas até esse muro nós fomos falar com o proprietário e perguntámos se podíamos fazer. E gostamos disso. Sim. Adoramos esse processo. Daí vem histórias também para os muros. Sim, boas histórias. Eu lembro-me que nós quando fizemos ali no Barril, foi mesmo aquele sentido de comunidade e tradição, as pessoas a oferecerem-nos o lanche e oferecerem-nos um copo de água, um copo de vinho, foi mesmo... Foi fixe. Foi. Esse projeto foi fixe. Ok. Nós gostamos disso porque são essas pessoas que vão... Nós temos... para conquistares o mundo tens de conquistar primeiro a rua, né? A tua rua principalmente. Nós passámos muito tempo na Venda Nova, na altura fizemos jardim. Era lá que tomávamos café todos os dias, era lá que, que era a maior parte da nossa vida. Nosso cotidiano. E está precisamente em frente a um dos pontos de encontro, de referência da Há uma história cidade. Engraçada que a rapariga que trabalhava no bar nessa altura perguntou se nós estávamos a planear meter uma bomba. É verdade. Porque nós passámos lá muito tempo nesse bar, né? Era mesmo. A planear. Mas se precisavas fazer uma medida, é mais fácil fazeres a medida in loco, né? É verdade. Ok. Pronto, com certeza que haverão muitas histórias desse género, mas mais à frente falaremos um bocadinho acerca disso. Olha, e entretanto, pronto, essa foi a primeira intervenção e foi a primeira de muitas, e também não só em Águeda, noutros sítios. Por onde é que têm andado? E o que é que têm feito? Assim, muito aqui fazer um resumo rápido, sim. Mas sim. Isto foi Águeda, a seguir Aveiro, depois Coimbra. Isto foi uma coisa muito territorial. Depois Coimbra, depois Lisboa, depois entretanto Açores. Ok. Sim, 3 vezes. Epá, calma, Açores não é estrangeiro, é quase. Não se percebe só às vezes. Mas fizemos 3 intervenções nos Açores, porque depois contactos que foram surgindo. Fomos 3 vezes aos Açores em alturas diferentes, em contextos diferentes também. E depois em Portugal foi isto, e depois fizemos Torres Vedras também, um projeto muito engraçado, num festival de arte urbana mesmo. Fomos ao Andanças também, tivemos uma intervenção no Andanças. Boa. E depois em Bruges, sim, uma das coisas que planeámos quando começámos a ver que algumas das intervenções eram a convite e eram pagas, nomeadamente pelo público, não é? Começámos a juntar o dinheiro, comprámos algumas ferramentas e outro dinheiro metemos de parte para fazer uma viagem. Essa viagem foi a Bruges, e aproveitámos para fazer uma intervenção também em Bruges, que era uma cidade que tínhamos foi a principal cidade que tínhamos em comum, queríamos mesmo fazer alguma coisa lá. E depois também tivemos um convite para a Eslovénia, num festival também da arte urbana. Foi assim mais ou menos o percurso, fora de portas. Sim, depois aqui no Conselho fizemos várias coisas. Sim, aqui no Conselho depois... E nos Conselhos ao lado. Nos Conselhos ao lado, sim, aqui mais perto. Okay. Oliveira de Bairro, Avelange... Anadia, sim. Ou seja, essa questão de estarem aqui neste caso na cidade ou num sítio pertinho, e o facto de depois de começarem a ser convidados ou por outros grupos ou por quase sempre o contexto é o de festival, autarquias, mudou um bocadinho o foco da espontaneidade, da vossa espontaneidade? Não muda, mas eu acho que estou a perceber a pergunta que estás a fazer. É a espontaneidade. Claro que em Águeda tu passas naquela rua dezenas de vezes e aquilo surge-te um dia, não é? Exatamente. Enquanto quando estás lá fora não estás a passear naquelas ruas todos os dias. Mas por outro lado, estás a passar por livros e por imagens e mesmo nos Açores chegámos a fazer intervenções que tínhamos tempo para pensar a obra lá, mas é difícil à distância, porque há sempre os materiais e a logística toda, não é? Claro.
planeada. Terá que ser uma coisa com outro tipo de planeamento e portanto... Sim, mas no cerne das tradições e dos costumes, é como tu dizes, sim. Só recolhes num sítio diferente a informação. Mas há essa recolha. Há sempre essa recolha, não é? Ok. As nossas pastas no computador, não é? As de partilha, pronto, está obviamente muito desorganizado, mas uma das pastas é sempre a parte quase, vamos chamar-lhe bibliografia, basicamente. Há 2 sítios fundamentais onde vamos buscar a informação, mesmo quando é em Águeda, que é livros e músicas. Ok. Que muito pouco tem a ver com o que nós os dois temos em comum com o outro, que é na música e na literatura, na literatura nem tanto, mas na música temos um gosto extremamente distante e muito mais parecido se calhar no cinema e em coisas que não são os nossos recursos. Ok. Pegando um bocadinho nesta questão do foco, atualmente está muito em voga, um pouco por todo o lado, e em Portugal não é exceção, a questão da arte urbana, que temos visto a despolutar. Tendo em conta um bocadinho essa inversão do vosso princípio base do vosso trabalho, uma vez que a vossa ideia é intervir mais no espaço e não fazer arte em cima de um espaço, pergunto-vos, vocês fazem, é arte urbana, é arte de guerrilha, é uma reconversão criativa, o que é que sim, acho que tem 2 caminhos, não é? Ou 3, acho que não, sim, acho que uma coisa, em vez de artistas, acho que somos criadores, não é? Nem sempre tudo o que fazemos tem de ser propriamente arte, não é? Um jardim pode ou não ser, ou seja, é mais uma criação do que propriamente ou algumas coisas também tocar muito no artesanato e coisas mais nisso do que propriamente na arte pela arte só por si, não é? Já fomos bastante recoletores até, pois, ou seja, também. Reaproveitar tetos falsos de escolas, reaproveitar paragens de autocarros antigas. Sim, ou esse seja, lado coletor é engraçado e nós também. A arte urbana, como estás a dizer, a arte urbana convencional, não é? Que nós vem do grafite. Que vem do grafite, não é? Ou seja, a pintura, vamos chamar mural. Pintura mural, se calhar estou a dizer. Sim, é o melhor. A pintura mural, mesmo que tenha as outras questões que agora estão muito na moda, das colagens e da escultura na parede. Sim. Pronto, mas nós, ou seja, sempre andámos um bocado, não é? Entre os 3D e o 2D também, entre os materiais. Sim. Somos muito fãs de experimentar materiais, não é? Temos várias pinturas assim, ou seja, temos pinturas que depois têm bocados de madeira, têm vinis, tínhamos uma com vinis. Portanto, acaba por ser um bocadinho um coletivo, e passa a redundância, destas 3 faces, digamos assim, ou pelo menos 2 faces em que faria um bocadinho a distinção entre a arte urbana, que se calhar é um bocadinho mais consensual em termos de abordagem, e a arte de guerrilha, que é um bocadinho mais... Exatamente, é um misto das 2 coisas, exatamente. É isso mesmo. Sim, a intervenção de guerrilha para melhoria, nesse sentido sim, assumimos a ideia de guerrilha, mas assumimos o sentido estético da arte urbana, pronto. Exatamente, olha. Acho que nunca tinha pensado nisto assim, mas acho que é um bocado isso que fazemos. Ok, muito bem. E neste processo há também uma intenção de tentar devolver ou mostrar alguma identidade às pessoas que usam esse espaço e portanto, o recurso a alguma simbologia, algumas peças que são facilmente identificáveis ou que as pessoas possam identificar com. Há também esse sentido, certo? Sim, eu acho que, ou seja, aquela, nós já dissemos aqui, não é? A tradição e o costume, ou seja, nunca foi concretamente, ou seja, ao Sr. Abílio, nós não temos necessariamente que desenhar, não é? O Sr. Abílio, mas se calhar vamos a um objeto do Sr. Abílio. Eu estou aqui agora a dizer fazer um exemplo, tentar, ou seja, sempre foi mais, sempre com a simbologia do sítio, da pessoa que o habita. E da historiazinha. Exatamente, sim. Aquela história que está num rodapé num livro local. É isso, não é? É isso, é a história do rodapé do livro da Terra, sim. É isso. A história grande é fixe, né? É muito boa. Mas geralmente o que se transmite também pelo ouvir dizer, essas que têm mais vírgulas do que pontos finais são mais giras. E às vezes até as vivências. As vivências, sim, as nossas próprias vivências, nós próprios também estamos a construir um bocadinho. Então quando intervimos em sítios onde habitamos, onde passamos, onde crescemos,
Nós temos a nossa interpretação já do que é a tradição, não é? Eu lembro-me de a nossa primeira intervenção nos Açores foi uma história que eu acho que não é assim tão conhecida, que nós fomos buscá-la mesmo, lembras-te, mas foi mesmo um baú, que basicamente era a história que contavam do primeiro habitante que tinha sido expulso, ou seja, eu não sei se isto está, mas era basicamente o primeiro habitante do Pico, tinha um cão e nós foi isso que nós fizemos, ou seja, fizemos uma intervenção baseada no e ele ficou lá muito tempo até voltarem lá ter com ele, porque o gajo era teimoso e dizia que aquilo era habitável, uma coisa assim. O homem que ficou depois de ter encontrado os Açores era bastante teimoso, e ficou lá, tipo, mais ninguém acreditava naquilo, e acho que lhe deixaram um cão, né, de companhia. Que era o Pico. No Pico, não, se calhar era o Pico. Se calhar era o Pico. Ok. Pois, isso é muito... É curioso e acaba por ser bastante interessante. Saindo agora um bocadinho deste nosso território e indo um bocadinho para o território grande, na década de 70, tanto na Europa como na América, começaram os primeiros movimentos de intervenção no espaço público, Culture Jamming, a guerrilha Garden, enfim, uma série de intervenções. Depois, na década de 90, iniciado em Londres, tornou-se também popular o movimento do Reclaim the Streets. Sim. Envolvidos 50 anos, os problemas continuam a ser os mesmos. Acho que o Os principal... problemas são outros, mas... Os problemas são outros. Podemos dizer uns quantos, mas cada vez mais as pessoas têm uma quantidade de coisas a fazerem em casa, né? Mas muito pouco essas coisas podem ter um sentido comunitário, e nem estou a pensar no comunitário em coisas muito, muito à frente, estou a pensar no comunitário quase da conversa com o vizinho do lado. Quantas pessoas é que numa cidade, nem é preciso ir para uma grande cidade, não falam com o vizinho do lado, não é? Sim. E acho que todos esses movimentos, por acaso, têm em comum isso, é juntar, nenhum deles quer juntar muita gente, não é preciso juntar uma multidão para se fazer uma mudança significativa, e nós acreditamos muito nisso. É muito bairrista. O movimento de bairro é um movimento hiper interessante e que transforma uma cidade quase sem querer, não é? Sim, claro. E hoje em dia, nem é preciso pensar muito no contexto atual de que as pessoas têm forçosamente de estar em casa. Antes disso, as pessoas não usavam a rua. Então em Portugal nós ficamos surpreendidíssimos, basta dar um passo ao lado e ficamos surpreendidíssimos com as planadas e praças cheias de gente. Sim. Nós damos 2 passos ao lado e ficamos escandalizados com um piquenique. Sim. No espaço público. Sim, mas é curioso que de facto a sociedade portuguesa, a nossa cultura não é muito de usar a rua e curiosamente já na vizinha Espanha isso já é bastante diferente, e depois obviamente que depois vamos andando para cima e somos para cima que até o exterior é bastante mais frio e frio. Sim. Agreste. Ou seja, vamos a Londres, né? E as pessoas usam muito mais aqueles átrios verdes, não é? Quase no meio dos bairros. E a Dinamarca também, ou seja, são pessoas que sabem usar o espaço público de uma forma, e pisam a relva basicamente. Pisam a relva, pois. Isso é uma grande mudança. Que é um handicap, porque eu acho que aqui nós ainda não está muito bem estabelecido esse conceito. Sim. O de pisar a relva, de estar na relva. Mas sim, pois isso ainda há aqui há uma série de mitos à volta do pisar a relva, sim. Mas tem havido uma transformação nos hábitos das sucessivas sociedades, digamos assim, ao longo dos tempos, relativamente ao uso do espaço urbano. Tem. Não perguntando agora, porque obviamente claro, estamos em pandemia e agora a questão é completamente outra. Mas até há um ano ou dois... Eu estou a tentar dar sempre a resposta há um ano atrás, né? Sim, exatamente. Eu acho que tem, mas é sempre muito programado. O que eu acho estranho é tem havido. Se nós olharmos para a quantidade de festivais que utilizam diferentes espaços da cidade, estou a pensar na música, é óbvio que há uma melhoria, né? Antigamente não havia isso. Mesmo há muito mais iniciativas de museus. Sim, e de... Mas o espontâneo, sem ser programado... Sem ser programado e sem ser pago, a espontaneidade que há noutros sítios de vamos fazer o churrasco, é isso. É isso, não estou a falar sequer de arte, não é? Sim. Mas a última. E lembrei de uma coisa tão boa. É que quando se inaugurou o Ponte Vasco da Gama, fez-se aquela mega feijoada.
Pois é isso. Exato. É só isso. Nós fazemos bem, mas tem de ser grande e programado. Sim, e super, precisamente devido a essa dimensão. Super, né? Tem que ser Não podemos fazer um programado. churrasco, isso não chega. Sim, às vezes preocupamos-nos demasiado com o que os terceiros vão pensar. O julgamento, né? claro. Isso é medo, tudo isto é ligado a uma coisa que é o medo, né? Porque eu se calhar dava mais jeito de fazer um churrasco no meio da rua, que até tenho mais espaço, mas depois prefiro fazer numa varanda ou numa marquise. Encher os vinhos de cima todos de fumo. Exatamente. Em vez de ser à vontade. Né? Pois. É isso, percebes? Está-se a perder essa espontaneidade e tudo tem que ser super programado. Mas se calhar isso mais na sociedade ou na cultura portuguesa do que noutros países. Do que nós temos ideia, né? Também era preciso experimentar os países para perceber se é mesmo essa a realidade ou não. Mas parece-me que sim, há dezenas de exemplos. Estou a pensar megas festas nas favelas do Brasil, estou a pensar nessas intervenções de comunitárias de almoços e jantares comunitários dos Estados Unidos, muito fortes nisso, das vendas de garagem, isso são tudo fenómenos que nós conhecemos, mas é só dos filmes. É dos filmes, É só dos filmes. Nunca nenhum de nós participou numa coisa destas. Pois. E isso é um bocadinho estranho, não é? Porque então afinal ficamos deliciados, ficamos deliciados a ver isso na TV, mas depois fazer já é uma vergonha. Pois, os tais mitos do não pisar a relva. E agora, pergunto, acham que pode haver um melhor entendimento ou diálogo entre a responsabilidade civil e a responsabilidade autárquica ou governamental, no sentido de melhor resolver estes Sim, mitos? acho que um bom exemplo, que algumas... que a Águeda também o fez, os orçamentos participativos são um grande passo para se desenvolver algumas destas coisas, não é? E não consigo encontrar muitos mais, honestamente, porque esse é fixe porque claro que nem tudo isto precisa de dinheiro, mas se calhar... Gosto sempre quando as coisas vêm de baixo, quando são de baixo para cima, e um dia sim precisa-se de dinheiro, mas também é importante, então, no início, para se calhar se desmistificar, haver algumas coisas que funcionem bem, primeiro, mesmo que sejam extremamente apoiadas, para que depois as pessoas deixem de ter vergonha de fazer por elas e com menos apoio. Mas acho que os orçamentos participativos são um exemplo dessa tentativa de fazer as pessoas acreditarem que podem mudar as coisas. E o outro é uma coisa muito mais difícil, que é o poder político, autárquico neste caso, que era o que estavas a dizer, se vir para a rua, né? E não ser preciso um formulário para dizer o que é que está mal na minha rua, né? Ou o que é que eu gostava de fazer na minha rua. Este tem de haver, mas é em passos mais acima, não é? Também... Não é na ideia. Sim. Se calhar também algum esclarecimento por parte da população relativamente àquilo que se pode fazer e ao que é que não se pode fazer, se calhar permitiria também uma melhor abertura no raio da ação. Sim, sem dúvida. Acham que sim? E eu não estou a culpar, atenção, os dois lados têm culpa, porque também o pessoal quando tenta fazer uma abordagem com as autarquias é para reclamar, né? Nunca é para... Nunca é construtivo, né? Construtivo é o voto, e parece que chega às pessoas que fazerem parte nessa altura, o resto depois é criticar. Ainda assim nesse dia também com alguma reserva, porque não é massiva a participação. Pois, nem quando é só pôr uma cruz o pessoal vai, né? Voltando só uma vez mais a este ponto e já seguiremos, acham que há bastante pudor por parte da população, de uma forma geral, obviamente, em relação ao uso do espaço público, da rua, do parque, se coíbe em usá-lo porque não sabe se pode fazer isto ou se pode fazer aquilo, e portanto há aqui alguma timidez. Sim, timidez. Pudor, timidez, é vergonha. Pá. É vergonha. Acho que mais da timidez é vergonha. É vergonha do julgamento, do que é que os outros podem pensar. Vão pensar que eu sou maluco. É aquele receio de... Agora vão-me ver aqui a fazer um churrasco, ou deitado agora aqui neste jardim, que por acaso até está aqui um jardim e podia ficar deitado. E que por acaso até foi pensado para que esteja lá deitado. Pois é isso. Não é? Às vezes há isso. Os espaços são pensados para uma coisa e depois as pessoas não usam. Mesmo eu estou a pensar, por exemplo, mesmo até em termos de grandes cidades do nosso país, né? Ou seja, mesmo em Lisboa e em Porto, é muito pontual aqueles sítios
onde as pessoas efetivamente vão para ali. Há esses sítios, mas parece que há sítios assinalados para fazeres aquilo. Exatamente. Tu não podes fazer aquilo no parque mais perto da tua casa, isso, tem de ser no parque da cidade, No porque é parque onde da cidade. toda a gente faz. Isso. Se calhar a maior parte das vezes até foram estrangeiros que começaram a usar aqueles espaços e até pegou moda porque já não é vergonha, já não somos os únicos. É isso, é mesmo isso. Exato. Porque nessas cidades há muito esse nome, né? Até pá, é normal, nós fôssemos para outro sítio também tentávamos viver à nossa maneira, sei lá. E bem, De qualquer das formas, se Daí é for que longe vem. da nossa casa, o Claro. perigo é menor. Isso, é mesmo. É Claro. isso, é isso. Sentimos sempre mais segurança quando estamos longe de. Ok. Isso agora até isso já entrava agora até noutro layer, que não Olha, me referi, mas se tu estiveres sozinho tens uma postura, se estiveres em matilha, sim, em grupo de pessoas, sim. já Ou tens outra. familiar, é completamente diferente. Familiar já é outro. Mas pronto, isso já é outro layer ainda. Exatamente. Sim. É isso. Mais antropológico da coisa, mas ok. Falaste, César, ali na questão das cidades, das grandes cidades. Se vocês estivessem em Lisboa, no Porto, enfim, e para citar só as duas cidades que já têm uma dimensão urbana relativamente grande, a vossa intervenção, não digo agora, já passados umas quantas intervenções, e portanto já há aqui alguma experiência, mas pelo menos o arranque teria sido feito da mesma forma ou não? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que dependia muito ou seja, da zona dessa cidade onde nós estávamos inseridos. Ok? Ou seja, aquela conotação do bairro, ou seja, nós tínhamos que sentir, mas nós tínhamos que sentir que fazíamos parte daquela zona, daquele. Senão ias fazer grafite. Exatamente, pois é isso. Ia ser muito mais metrópole, muito mais urbanidade, sim. Exato. Mas é uma questão pertinente. Se calhar no início, agora olhando, se calhar o percurso ia ser distinto. À partida se calhar seria distinto. Sim. Porque ia ser mais complicado se calhar de conseguires, para começar a arranjar autorizações e depois os nichos urbanos para intervir poderiam não ser tão acessíveis ou poderiam não ser tão... até podiam não ser tão convidativos. Eu também acho que era mais isso. Acho que nós podíamos era não encontrar tanto interesse. E depois tinhas outra, porque quanto mais a cidade é maior, né? Seja Lisboa ou Porto, tu podias achar um sítio interessante, mas aquilo já estava completamente todo tagado. Sim. E depois também há aquele respeito, não é? Que acho que sempre, ou seja, tanto seja um tag como um grafite, nós nunca também não gostávamos que fizessem que fizessem a nós, portanto também não vamos só porque é um grafite e é um tag de qualquer pessoa que foi ali com um spray. Nós também se calhar íamos ficar muito mais retraídos em intervir numa parede dessas ou há mais informação nas paredes. Há mais informação nessas cidades. Se calhar ia ser mais difícil, sim. Ok. Numa primeira análise. De qualquer das formas, podemos sempre fazer este paralelo entre uma cidade pequena e um bairro grande numa cidade enorme. Isso acredito muito nisso. É isso que eu estava a dizer, ou seja, eu acho que se nós vivêssemos num bairro hiper né? Sim. Em que aquele é o cafezinho, aquele é a mercearia, se calhar é uma vida de bairro, uma grande cidade. Exatamente, então, Lisboa é muito isso. E portanto, aí continua a haver sem dúvida. Oportunidades de intervenção. Se nós vivêssemos no Rato em Lisboa, se calhar ia ser complicado, mas se vivêssemos em Alfama assim, pois já ia dar, não é? Era para mangas. Na Moraria já fazia. Sim. Pois é isso, é um bocado por aí. Mas também tem a ver com o nosso gosto também. Ok. De qualquer das formas, pronto, lá está. Se calhar a dimensão interfere um pouco, mas o princípio base acaba por ser mais ou menos o mesmo e portanto as coisas acabam por se manter. Nós até tivemos algumas, porque nós ao longo do percurso sempre até fomos participando em concursos e alguns deles até foram, né, para o Porto e para Lisboa, e foi sempre, ou seja, com um olhar já em termos de concurso, mas sempre com este olhar, o mesmo olhar sempre, ou seja, mais cirúrgico, mais pequenininho. Sim. Ok. Nessas intervenções, no caso da Bélgica, onde estiveram, notaram o tipo, a forma como as pessoas recepcionam ou vão recepcionando, porque é um processo. Sim, acho que há também mais. Estão mais habituados a usar o espaço público, é mais fácil de terem. No caso da Eslovénia, então é claro, né, que é uma cidade. Nós estivemos em Maribor, é uma cidade super atenta, né,
e onde não é uma cidade assim tão grande e está bem trabalhado, o espaço público e Sim, o respeito, a intervenção. sim. Pá. Mas as pessoas são mais receptivas. Sim, Há sempre aquelas pessoas, e isso, eu acho que isso deve ser paralelo em todo mundo, né? Enquanto estás a fazer alguma coisa, passa sempre alguém que fica a olhar, né? Sim. E para e fica a olhar. Isso acho que é igual, mas em termos de receptividade, se calhar senti mais. sim. Sim, acho que sim. Senti Há mais hábito. Mais hábito, Ok, mais abertura. sim, não é tão novidade. Ia-vos perguntar agora, ou seja, o que é que estão a fazer nesta altura? Se bem que esta altura não é neste momento, porque se calhar este momento é ambíguo, mas... Por acaso até... Até não. Não, por Então, acaso até conta, não. César. Nós não neste confinamento, né? Mas no primeiro confinamento foi bastante produtivo. Ok. Foi. Ok. Foi bastante produtivo. Porque nós não. Assim, estávamos fechados em casa, né? Como todo Portugal e o resto do mundo, mais ou menos. Mais ou menos, sim. E nós conseguimos desenvolver projetos, ou seja, olhámos com o mesmo olhar que olhamos para a rua, mas tentar algo mais digital, mais audiovisual, né? E desenvolvemos uma banda desenhada animada. Uma banda desenhada animada, sim. Portanto, estamos a falar então de projetos novos que aí vêm. Sim, está para sair. Digam lá. Sim. Pá, nós, principalmente, nós já tínhamos aquela ideia há algum tempo de querer explorar um bocadinho a banda desenhada e a animação. E acho que aproveitámos um bocadinho o confinamento porque era possível e porque também precisávamos de ajuda de pessoas para desenvolver o que não dominávamos tanto, que neste caso era o áudio, e aproveitámos o pessoal que estava com menos trabalho e que nos pôde ajudar nessa altura. Okay. Isso foi muito fixe, reciclámos um projeto antigo. Foi muito porreiro. Aliás, esse projeto vamos começar a divulgá-lo, não é? Vamos divulgá-lo entretanto, sim. E até já temos outro. Sim, temos já aí muito. Acho que vamos seguir por aí porque isto também o nosso cotidiano não está, é normal, quando estudas estás muito próximo, tens mais tempo e está muito mais próximos um do outro, agora um bocadinho mais distantes e até mesmo por causa do confinamento, apercebemos, e acho que futuramente o trabalho à distância vai ser maior claro. E estamos a tentar desenvolver estratégias para continuar a trabalhar com um bocadinho mais de distância, e pode passar por aí por aproveitar essas histórias que vêm da rua, mas se calhar passá-las através do... E a linguagem vai-se... A linguagem é exatamente a mesma, isso é super engraçado, é exatamente a mesma linguagem que utilizamos para fazer uma intervenção na rua, é a linguagem que tentamos utilizar para fazer estes projetos mais vídeo e desenho, só por si. Mas é exatamente a mesma linguagem. Ok. Muito ligado às velhinhas, à história das velhinhas, do que é que as historiazinhas que elas têm para contar e tentar contá-las agora nós de outra forma. Estas histórias que nos são bastante mais próximas e que quase normalmente as conhecemos via oral, e aqui entram de uma forma, levam aqui um formato novo. Okay. E tem piada porque acho que vamos continuar, né? Se calhar mais pontualmente, mas a fazer intervenção urbana, sempre. Sim. Mas se calhar o tempo que nós antes na intervenção, se calhar há 1 ano ou 2 anos atrás, perdíamos a escolher o material e a tratar uma madeira e a fazer o cimento, a cofragem, se calhar perdemos agora esse tempo a fazer, olha, vamos tentar uma técnica nova aqui no programa que estamos a tentar, aqueles zoom ins e zoom outs e vamos por aqui e desenha por aqui e temos que desenhar 50 borboletas em frame. Sim. É isso, o processo está a ser exatamente o mesmo que foi no início. Não sabemos nada, né? Não dominamos aquilo, estamos a aprender. E desenhámos 50 borboletas em frame, okay? só para conste. Aquele clássico. De qualquer das formas, isso parece-me de facto extremamente interessante e desafiante. Mas percebi que havia pelo menos um desses projetos que já estaria na manga há muito tempo e estavam à espera de um confinamento para ele poder sair cá para fora. Estávamos à espera de tempo estávamos à espera de tempo dos amigos. E nosso tempo também, para termos calma, para respirar um bocadinho. Nós estamos, é que há 1 ano, faz precisamente agora 1 ano, quando começámos a fazer, ele já está acabado, esse projeto já está acabado.
editado, está tudo, Está para sair. está feito, e por acaso, olhando para trás, como é que uma coisa que tem tão poucos minutos, Sim, como é que deu tanto trabalho e tantas horas perdidas, ganhas, mas Claro. mas sim, é um bocado isso. Foi isso. E pelo menos eu estava completamente preso a um computador há um ano atrás a trabalhar, e enquanto estás preso a um computador, tu trabalhas trabalhas num caminho durante umas horas, e depois eu tinha um caminho com o João que basicamente é de género: olha, não estamos a pintar nada, nem estamos a pôr blocos no chão, mas estamos a fazer uma coisa para nós, à mesma. Ou seja, e pelo menos para mim, era um foco de atenção que dispersava. Ou seja, era como se eu tivesse a passear na rua, basicamente. Porque era outra coisa. O meu dia-a-dia de confinamento foi... Pronto, não me salvou, mas Deu para nos chatearmos muito. e tudo, à distância, por isso É verdade, aquilo funciona. É verdade. Descobriram uma janela nova, não é? Sim, uma janela nova, exatamente. E podemos dizer quase que, ironicamente, que uma das coisas boas da pandemia. Sim, Pois. sim, sem dúvida. É que até começa a ser aquela frase clichê, mas já a malta está a precisar de tempo e dar valor ao tempo. E era bom que esta pandemia trouxesse uma coisa que eu acho que acredito muito possa trazer, que é as pessoas também reconhecerem que terem liberdade de usar a rua é um bem muito, muito importante, não é? Acho que o pessoal agora, quando pode sair, sai, não é? E usa o espaço. Exatamente. Ainda não sei que consequências é que isto vai ter no futuro, não é? É muito cedo. Vamos ver daqui a uns meses ou daqui a muito cedo, mas dois. nota-se que o pessoal... Sim, sem dúvida. Sim, eu ia-vos perguntar exatamente essa questão, que é, e muito resumidamente, obviamente, é uma análise muito, muito própria e muito vossa, creio. Como é que vem um uso dos lugares públicos numa altura em que há uma gestão de utilização? Isto entre aspas, obviamente. Mas a pandemia trouxe o confinamento por um lado, e portanto a proibição de usar esses espaços, a não ser em caso extremo, mas depois também, quando isso acontecia, haver a voltinha, né, os chamados passeios higiênicos, toda aqui uma série de coisas que apareceram, que tiveram de repente uma importância enorme. Exatamente. É isso mesmo. Acho que é continuar com o conceito do uso de espaço público higiênico. Ok. Mas podes tirar essa palavra. O higiênico? Pois. Sim, o higiênico é mau, mas o conceito é bom. O conceito é incrível. O conceito é muito bom, que tu só não sentias falta daquilo quando estavas privado. Agora que estás privado, sim. Mesmo para os putos. O ser humano é muito isso. Claro, tu tens sempre vontade que não queres sempre o que não tens. Mas esta é uma das coisas que eu também gostava de daqui a uns tempos dizer, que é uma das coisas boas da pandemia também, um melhor uso. E um uso que vem necessariamente da necessidade do utilizar, né? De fogo. A minha casa já não chega para mim nem para o meu filho. E que fique. Que venha, esse que venha para ficar. Ok. Alegrado, dentro do possível. Também não sabemos quais é que serão as regras necessárias, mas acho que o espaço público vai ser seguro. Isso esperemos todos. E se calhar neste caso a grande diferença será não um maior uso, mas um melhor uso desse espaço público. Um melhor uso, exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Ok. Se vocês tivessem um orçamento bastante maior do que aquilo que costumam ter, do que aquilo que têm habitualmente, o que é que podiam fazer? Ou, ao contrário, se os orçamentos têm sido impeditivos... eu acho que não. Não, porque acho que sempre o que nós quisemos fazer... O que nós quisemos fazer sempre fizemos, mesmo que fosse do nosso bolso. Sim, temos esse cuidado. É uma percentagem bastante grande até. De projetos financiamos. Sim, no início financiámos muita coisa e continuamos a o que queremos fazer financiamos. O que nós queremos fazer, fazemos. Temos essa agora, oportunidade. Se for uma escala mais megalómana, né? Não sei se era por aí que o Rui estava a ir, mas... não sei o que é que nós podíamos fazer. Eu acho que não fazia algo muito grande, fazia era muitos pequeninos. Pois é isso. Ok.
fazia muito mais rápido uma intervenção. Agora estou-me a lembrar, mas já falámos sobre isso. Em vez de fazer, se calhar, pegar em blocos e fazer quase uma coisa construtiva, né? Quase arquitetónica, a contar uma história de uma velhota, uma coisa qualquer, se calhar pegávamos e íamos, se calhar, fazer N2 a fazer... Sim, nós temos esse projeto, deixar um rastro de intervenções durante, tipo, uma estrada grande, neste caso em Portugal, a Nacional 2 é o mais fixe, né? Sim. Mas ir fazer uma intervenção que tinha um sentido... tinhas de percorrer para ter o sentido total da obra, percebes? Isso era um custo gigantesco, era pela piada da viagem também. E em termos fotográficos no final ia dar... Sim, era incrível. A ideia já não me lembro qual é que era, mas inicialmente era uma cena de deixar uma letra em cada spot ou uma coisa assim, ou uma mini marca, tipo um puzzle em que deixavas uma peça perdida em cada lado. Sim, isso é incrível, só que isto tem lá está, não tem de ser uma peça muito grande, mas são muitas peças. Isso é... essa escala no Voguinha, por exemplo. Isso é... também pensámos no Voguinha. Sim, exatamente. Também tínhamos essa ideia no Voguinha, de deixar um rastro de intervenção. De Cernada através da linha. Até Aveiro, não é? Portanto, sim. Era. Em cada solipa algo. Sim. Em cada solipa algo, exatamente. Solipa a solipa era incrível. Pois é isso. Essa era a cara, estás a ver? Pronto, exatamente. Portanto, essa já iria extrapolar em um orçamento. Agora, fora das divagações, haverão com certeza inúmeras histórias, se calhar algumas delas muito caricatas, com vocês. Querem partilhar algumas dessas histórias? Olha, ou alguma? Mas como o Rui está a falar concretamente de intervenção, não me estou a lembrar de uma história, estou-me a lembrar de alguns momentos vividos nos Açores, principalmente nos Açores. Sim. Porque foi em contexto de verão, de bailarico de verão, okay. em que estavam muitas... Um querido mês de agosto? Um querido mês de agosto total. Sim, incrível. Sim, mas eu não sei se vais contar esta, mas eu tenho uma história também a seguir. Mas super Atlântico, um mês de agosto super Atlântico. Sim, claro. E era engraçado porque nós poderíamos optar, lembro-me principalmente de uma das vezes que fomos ao Pico, não sei se foi, acho que foi na segunda, em que nós poderíamos optar se calhar por ir para o bar mais da ilha da Madalena, mas nós sabíamos que havia a festa da Nossa Senhora da Encarnação lá numa terra ao lado, e então nós íamos, optávamos ir por lá e comer bifes de atum, que eles têm lá bifes de atum bifanas tipo de atum. Bifanas de atum. Incrível. Sim. Mas depois é sempre aquilo que estávamos a falar há pouco, de quanto mais longe estás de casa, né? E tu até te sentes melhor, e era engraçado porque nós sentávamos à mesa com as pessoas e pessoal todo mundo nessa altura, e nós estávamos, pessoal todo mundo, mas eu lembro-me, e era a história onde eu queria chegar agora, eu ainda tenho aqui o número dele e guardei religiosamente porque estivemos lá a falar já numa noite que já ia longa, sei lá, não sei. E tenho aqui tenho o número de uma pessoa no meu telemóvel chamado Rogério do Pico, que vendia painéis solares. E eu estava-lhe a tentar explicar o que é que nós estávamos lá a fazer, não é? Porque, quem é que com copos, com tudo à mistura, é difícil. Quem é que são estes dois marmanjos que estão aqui na minha terra e tal, pronto, ou seja, e este aqui é só um momento, é só uma pessoa em específico que eu me estou a lembrar, mas que pessoalmente a mim deu-me piada por estar-lhe a tentar explicar o que é que nós estávamos ali a fazer, qual é que era o âmbito, e explicar a arte urbana às 4:30 da manhã ao Rogério do Pico. E agora estava-me a lembrar mas essa não, meu. A da... Quando não, temos que contar esta. Porque o Rui, nós estávamos a pensar estávamos a pensar noutra coisa e eu estou-me a lembrar, e agora és tu que vais contar, quando nós fomos fazer aquela pré-reunião ao Andanças, que também apanhámos tipo... essa foi incrível. Essa das melhores histórias. Reunião para planear o projeto, tentar ser muito rápido, reunião para tentar planear o que é que íamos fazer no Andanças, e aquilo um mês antes do Andanças, e bastantes voluntários já lá na altura, uma festa na aldeia com metade velhos e metade malta que queria ser voluntária, e nós também fomos para conhecer o espaço, calhou nessa data, bailarico, né, claro, uns copitos, o César já ali no modo só a falar lá com os locais. Eu estava a contar, eu estava no ar e nós. Eu estava a contar anedotas. Eu estava a contar anedotas de alentejanos. Estava a contar. O João estava a dançar.
O João estava a dançar. Eu estava a dançar e ele a falar com os velhotes. E eu estava sentado a falar com os velhotes. Mas o que é que acontece? Isto 4 e tal da manhã, né? Isto já era mesmo muito tarde. Nós tínhamos umas latas no carro e viram dizer, pá, apetecia-me era pintar agora uma parede. Foi o Presidente da Junta? Não, e depois apetecia-nos era pintar uma parede. Quem é que estava a ouvir? O Presidente da Junta. Então manham cá, pintámos a parede da Junta de Freguesia às 4 e tal da manhã com o Presidente da Junta a ver-nos. Na semana a seguir era capa de jornal. Éramos capa do jornal lá do sítio. Aquilo ficou lindíssimo. Não, nós estávamos sentados e estavam lá as pessoas do Andanças e o Presidente da Junta apareceu e ele assim, então, mas que vocês querem pintar uma parede? Bom, já pintaram ali a parede da Junta. E nós, se calhar ainda pior que nós. E nós assim, então mas que? Mas é agora? E aquilo basicamente, ele ligou lá uma luz, lá numa parede da Junta de Freguesia, e nós fomos para lá os dois e pintámos o velho. O velho com que o César estava a falar. O velho com que eu estava lá a falar e ficou lá o senhor pintado. Com umas moscas. Okay. Umas moscas assim ali. Pá, mas aquilo eu lembro, tenho a imagem perfeita do César, né? O olho fechado e tal, que aquilo já estava bem muito noite. Estava noite. E vento mesmo. Então imortalizaram esse momento com o senhor, ou seja, ficou imortalizada essa passagem, essa noite. Exatamente. Ali. Essa foi. Fantástico. Olha, eu estava-me a lembrar de outra, só mesmo, a última no Pico, também uma noite dessas da Real, era o Real do Clube Desportivo da Madalena, não lembro como é que era o clube. Aconteceu duas coisas nessa. Essa foi um convite no dia a seguir para um almoço em que comemos umas lapas gigantescas na casa de uma pessoa que não nos conhecia, foi-nos buscar ao sítio onde estávamos a pintar para nos pagar um banquete de marisco daquele acabado de apanhar. Tinha ido buscar de manhã. Foi incrível. Coisas. Uau, tudo fresquíssimo e tudo gigante. Eu não sei como é que aquilo existe no mar. Mesmo. E na mesma noite estávamos lá à conversa, o quê? Vocês são de Águeda? Esperem aí. E foram lá buscar o guarda-redes das velhas guardas, tinha sido o guarda-redes quando o Recreio esteve na primeira divisão. É verdade. Opa, que giro. E nós também gostamos pouco de ir à bola, por isso foi mesmo um momento emocionante. Foi, tirámos. Isso foi. Temos essa foto, ele já morreu. Ele morreu agora há um anito ou dois, esse senhor. Mas ele estava lá a viver, ele foi para lá viver. Ele foi para lá jogar para o Madalena, e acho depois que ficou sim, lá a viver. E depois ficou lá a viver, já em final de carreira, e depois ficou lá a viver. E depois ele estava... Ainda ouvimos a jogar no jogo das velhas guardas. Exatamente. Ou arbitrar de chinelas. Foi assim uma coisa, foi. Muito bem, olha, estamos a aproximar-nos do fim. Iria-vos pedir para deixarem uma mensagem de esperança e de bom uso para o futuro, e até numa altura em que estamos a começar a desconfinar isto com as aspas todas e muito lentamente. Epá, nós temos Sim, é a mensagem clássica que deixamos sempre. É clássica, mas acho bastante ajustada. Sim, e sempre. Esta frase nunca falhou, já há uns anos nunca falha, que é olhem mais para a rua, nem que seja pela janela do vosso quarto. Não, quer dizer, neste contexto faz um sentido gigante. Agora tem sido mesmo provavelmente o consolo de muita gente é olhar pela janela. Já dissemos essa frase, não é? Quase como um chamariz de vão para a rua, vão usar a rua. Agora é quase, no contexto que estamos, é quase por necessidade, não é? Exatamente. Mas é aquilo que falamos já há bocado, é uma necessidade que seja, que tenha frutos no futuro. Essa é a nossa esperança. Ok. Já agora, como é que nós e quando é que nós poderemos ter acesso às vossas Acho que vai ser no próximo mês. Início do próximo mês, fazerem uma comunicaçãozinha e depois vamos lançar isso. Nós gostávamos muito que a apresentação fosse na rua, mas à partida vai ser difícil. Sim, isto... Estamos à espera, estávamos muito à espera disso, que fosse... Sim, nós já iremos para ter mostrado, mas gostávamos muito que fosse na rua e se calhar não vamos conseguir. Sim. E depois, eventualmente... Sim, nós temos... É uma banda desenhada, chama-se Tassinique, é uma história de duas velhas que têm dois cãezinhos e que não se dão assim tão bem. É uma banda desenhada... Mas animado, sim, é uma animação. É uma animação. A piada é que... uma curta-metragem animada, é isso? É engraçado, porque nós construímos, em 3D, o cenário onde queríamos projetar essa história. E é isso, se calhar não vai ser para já. Ou seja, nós temos duas vertentes, ou seja, nós podemos usar o vídeo só, vai acabar por ser isso que vai acontecer no... Para já. Para já.
mas depois a nossa ideia é juntar o nosso cenário. Uma espécie de É videomapping. uma espécie de videomapping, mas ao Coletivo Nora. Sim, num cenário que desenhado por nós. É um cenário que nós construímos. Isto eu até posso dizer, acho que não é spoiler, né? Não queres que eu diga? Não, diz. Um cenário. Não, aquilo, basicamente é um cenário. O cenário que nós temos construído são 2 casas típicas portuguesas. Sim. Pronto. E no meio tem um estendal que será onde ia acontecer a projeção, né? Exatamente. E pronto, e basicamente, Exatamente. e depois, ou seja, Ok. o vídeo em si, aliás, esse vídeo até já foi mais ou menos mostrado. Sim. Mais ou menos. Já teve uma pré... Pronto, uma pré... Uma antestreia, pré-estreia. assim, num festival que Num festival. mandámos às escuras Ok. e acabou por acontecer também em Torres Vedras, e foi lá que fizemos a estreia. Mas lá está, era isso. Isto andou tudo parado porque gostávamos muito de mostrar primeiro aos nossos amigos e aos nossos vizinhos e à nossa cidade na rua, mas vamos ter de esperar por Mas isso. primeiro vai ser o vídeo. Vai ser nas janelas da internet, para já. Pô, isso é boa frase. Ok. Pessoal, teremos mesmo que ficar por aqui. João e César, Coletivo Nora, foi um prazer esta conversa. Uma vez mais, um grande obrigado pela presença e até breve num qualquer espaço público perto de nós. Obrigado. Bem-ajam. Obrigado. Obrigado pelo convite. Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda.